mais um programa para você, o canal do Cristão na internet. Esta é uma palavra, para você que ainda pode falar para os seus amigos através da internet, anunciando, dizendo que pessoas que estão trabalhando, estão em casa, muitas vezes aí acessado, ligado, você pode estar acessando esse programa e também assistindo outros programas cristãos para mim, para você, para a nossa família. Isso que nos faz bem, não é verdade? Nós vamos dar início a mais um programa, Semeando a Palavra. Um programa para falar e para divulgar a Palavra de Deus. Nós vamos estar semeando uma palavra de verdade, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, mas acima de tudo, a palavra de Deus, a palavra que traz vida e vida ao nosso coração. Vamos dar início, então, orando ao Senhor, crendo que Ele está neste lugar, Ele está aí aonde você está. Na verdade, Deus está tanto no meu coração quanto no teu, Então vamos orar ao Senhor, vamos invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Junto comigo, fecha os teus olhos. Ao favor dos teus filhos, e ó Deus, que o teu Espírito venha ter liberdade para nos levar em um alto nível, abençoando a nossa vida, a nossa casa e todos os projetos, ó Deus, que estão ligando o Senhor e a palavra e ligando os nossos amigos. Ó Deus, que a tua bênção venha sobre nós, sobre a nossa família, no nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Hoje, para falar de um programa Semeando a Palavra, eu queria falar sobre o livro de João, do capítulo 12. João, capítulo 12, ele tem uma história, para mim, eu até costumo dizer que aonde Jesus transformou ali a sua casa favorita. E claro que eu quero explicar o que vem a ser casa favorita, Porque Jesus, ele era amigo, Jesus andava no meio dos necessitados, Jesus andava no meio dos doentes, Jesus andava no meio daqueles que também não queria entender a sua palavra. Mas no meio de muitas pessoas, Jesus fazia-se amigo, Jesus tinha amigos. Isso é muito importante, nós sabermos que Jesus, ali, no meio de tantas situações que o envolveu todo o tempo do seu ministério, Jesus, então, tinha amigos. Em João, capítulo 12, versículo 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sentado Lázaro, um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tornando um libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Olha, falar dessa história, eu posso dizer que é falado de nós também hoje. Porque Jesus, nós vamos lembrar que Jesus, há um tempo antes, bem antes, Jesus já se fez amigo tanto de Marta, de Maria, de Lázaro, Jesus, ele esteve ali no momento de dor, de alegria,
Mas a Bíblia fala que depois que Jesus ressuscita Lázaro, Jesus então, voltando ali, Jesus, ele vai à casa deles. Olha bem, o que vem a dizer casa favorita? Eu acho que Jesus poderia estar em muitos lugares, né? Era uma cidade, Betânia era uma cidade de uma certa importância, então Jesus poderia estar fazendo outra coisa. Mas a Bíblia diz que Jesus vai à casa dos seus amigos. Falando em amigos, né? É tempo de nós redescobrirmos os valores da verdadeira amizade. É tempo também de nós trazermos mais perto os nossos amigos, né? Para compartilhar, para rir, para abrir o coração, para nos abraçar, não é verdade? Jesus então tirou também esse tempo para estar com eles. Quando Jesus entrou naquela casa, quando Jesus foi ali hospedar naquela casa, a Bíblia fala que Maria, ela de imediato, é claro que Maria estava ali pronta, né? Para estar ao lado do Senhor, desfrutar da sua presença. Mas a palavra fala que eles, de maneira muito especial, eles queriam envolver Jesus na sua casa, né? Eles queriam dar o melhor. Então ali, Jesus, ele sentado à mesa, Marta começou a servir, né? Servir Jesus. Amados, esse é um dos princípios mais importantes que eu vejo nos dias atuais. Servir Jesus. Não estou falando servir igreja, servir denominação, servir placa de igreja, não. Estou falando servir Jesus. Querer realmente estar anunciando a palavra de Deus. E ter aquele zelo com Jesus. Então, esse é um princípio muito importante. Porque em João 15:14 fala: vós sois os meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então, naquele momento ali, Marta servia Jesus. Há um papel muito importante de Marta, né? Marta, ela servia. Amados, nós precisamos de estar mais disponíveis para servir o Senhor. Porque estamos tão ocupados, estamos vivendo em tempo de muita ocupação. Ocupação com a nossa vida, ocupação com a nossa agenda, ocupação com as nossas coisas, né? Com os nossos interesses. Marta não. Marta preparou aquele momento para servir o mestre, para servir o amigo dela. Marta estava num papel muito importante. Agora, a Bíblia fala que Lázaro, seu irmão, estava sentado à mesa. Isso já me traz à memória a importância de estar à mesa, né? Eu gosto muito de estar à mesa, sentando com os filhos, sentando com o marido, aquele momento de descontração, um rir do outro, né? A gente ali vira muitas páginas, né? De novos acontecimentos que vão, né, pela frente. Outras vezes a gente faz coisas novas, outras vezes, né, ali a gente pode conversar coisas sérias, mas na mesa é momento de comunhão, né? Na mesa também é onde que se abre o coração. Olha, quando a gente está alimentando ali e compartilhando, né, e eu falo isso porque eu tenho vivido esse tempo com a minha casa, com os meus filhos, o meu marido, então eu acho que na mesa é um momento muito gostoso, não só de alimentar, mas sim de estar perto de quem nós muito amamos. Jesus estava ali com Lázaro. Olha bem, isso fala de intimidade, fala de família, fala de comunhão. Jesus estava ali numa intimidade com eles. Eu não vejo isso aí sendo muito formal, não. Pelo contrário, eu vejo eles não só comendo, se alegrando, mas eu vejo também ali naquele momento Jesus ouvindo, né, o que estava, né, no coração de cada um deles. Momento de intimidade. Momento de intimidade, né? Momento que a gente, de maneira tão gostosa ali, deixamos transparecer quem realmente nós somos, sem reserva nenhuma, porque estamos em comunhão. E quando estamos em comunhão, nós estamos entre amigos, né? Estamos entre os nossos queridos. E ali, então, havia uma certa liberdade.
Mas o que me chama a atenção é o terceiro ponto, que Maria ali ungiu os pés de Jesus. Isso já me fala de adoração, de entrega total. Eu vi 3 pontos nesse estar com Jesus aqui. Olha como que eles aproveitaram esse momento de estar com Jesus. Primeiro, Marta serve. Nós não podemos falar que estamos andando com Jesus se nós não somos servos, se nós não servimos para servir a Ele. Segundo, estamos vendo agora Lázaro, Maria e Marta à mesa, ali em comunhão, em intimidade. Eles estão em família, né? Eu estou falando em intimidade, abrir o coração. Mas o terceiro ponto é ali Maria aos pés de Jesus. Maria se entregando a Jesus. Amados, muitas vezes perdemos grandes oportunidades de nos entregar ao Senhor. Quantas vezes que estamos em lugares que Deus está falando, quantas vezes que nós podemos aproveitar mais, né, daquele mover ali que o Senhor está fazendo, daquele mover daquele momento e não aproveitamos. Outras vezes estamos com muita pressa, outras vezes, né, estamos olhando para nós mesmos, queremos outra coisa, mas ela não. A Bíblia fala que ela para e ela faz uma adoração espontânea. Eu não acredito que ela ficou ali pensando o que eu vou fazer. Não, estava tão natural, né? Tudo tão natural. Quando nós recebemos Jesus na nossa casa, deve ser tudo muito natural. O falar, o orar, né? O orar entre os filhos, o orar com o marido, o estar com Jesus lendo a palavra na sala, sem precisar correr e esconder. Não! As pessoas vão ver que realmente a sua casa é uma casa que tem paz. Sabe por que eu coloco o nome de casa favorita? É porque desde a primeira vez que eu li esse texto, eu vi que aquela era uma casa favorita de Jesus. Eu já vi Jesus, né, em uma cidade distante e ia ali por causa dos seus amigos. Eu vi também Jesus chorando quando recebeu a notícia, né, ali que Lázaro havia morrido, ainda que ele ia ressuscitar Lázaro. Agora eu vejo Jesus voltando, né, em Betânia e hospedando na casa deles. Então isso me faz entender que ali era uma casa favorita. Olha, nós também podemos ter casa favorita. A minha casa pode ser uma casa favorita do Senhor. Desde que eu tenha esses princípios, né, embutidos numa verdadeira amizade, né? Desde que eu venha fazer realmente com que Jesus se sinta bem na minha casa, servindo, tendo intimidade, comunhão com Ele e depois me entregando a Ele. Então, esse é um dos maiores valores que eu guardo e eu sei que é importante. Eu sei que você que está agora me assistindo, você também talvez está se perguntando o que tem acontecido, né? Que a sua casa talvez não tenha sido mais uma casa favorita. O que precisa ser mudado nos nossos lares? O que precisa ser tirado, né, dos nossos lares? O que precisa ser acrescentado em nossos lares para tornar a nossa casa uma casa favorita? Eu quero dizer a você que Jesus, Ele quer hospedar na nossa casa, mas trazendo a sua paz, trazendo a sua alegria, trazendo aquilo que está nele para nós. Eu estou me lembrando aqui de um fato. Eu estive pregando para alguns jovens e então houve uma pergunta: o que é receber Jesus no coração? O que significa, né? Qual que era aquela importância do livro de Romanos dizer que nós tínhamos que receber Jesus no coração? Olha, foi uma pergunta que eu poderia ter respondido dentro da Bíblia, mas eu quis trazer algo que eles pudessem entender. De repente, então, eu lembrei de uma história de quem muda muito de casa, né? Geralmente a gente muda de casa e quando a gente chega naquela casa que a gente alugou, a gente depara com uma parede que tem uma cor que não é a nossa cor. Outras vezes, a gente depara com alguns objetos que ficou, né,
do antigo morador nos cantos. E outras vezes a janela, né, que está ali, é uma janela que precisa ser pintada porque ela está descascando. Então, quando a gente muda para aquela casa, a gente tem um contrato, então a gente quer ficar um tempo mais, a gente quer arrumar ela do nosso jeito para que aquela casa realmente se identifique com a gente. Aí naquela hora eu lembrei desse fato e então disse para os jovens assim, que quando a gente convida Jesus para morar no nosso coração, na nossa casa espiritual, a gente precisa dar a Ele liberdade, né? Para mudar a cor da parede, para pintar as janelas do jeito que Ele queira, para recolher todo o lixo que ficou nos cantos do antigo morador e colocar a casa do jeito que Ele desejaria. Olha, eu vou te dizer que foi para mim um dos maiores entendimentos a respeito de ter Jesus como morador no nosso coração. Aqueles jovens entenderam muito bem que Jesus, quando entrasse no coração deles, com certeza a mobília que ia vir seria algo muito bonito e muito melhor do que tinha. E eles disseram, então, o que Jesus traria para o meu coração? Eu disse, olha, Jesus vai trazer o que não tem, que é paz. Jesus vai trazer o que não tem, que é alegria, que é harmonia, né? Que é longevidade, que é benignidade, que é bondade, que é mansidão. E quando eu fui falando isso, sem brincadeira, aquela hora ali, eu fiquei me vendo como uma casa e eu posso me identificar agora como a casa favorita do Pai. Porque aquele momento eu pude ver que esse Jesus que eu falei para aqueles jovens era o Jesus que estava dentro de mim. E Ele conseguiu trazer tantas coisas boas. E me tornou, então, a mulher que eu sou. Porque se eu fosse olhar, né, eu não tinha nada disso. E com certeza nem você também tem. Porque o homem sem Jesus, ele não tem uma mobília tão bonita e tão apropriada para enfeitar uma casa. Só Jesus, Maria, Marta e Lázaro, fez da sua casa a casa favorita. Então eu convido você que está me assistindo agora, faça da sua casa a casa favorita. Faça da casa espiritual uma casa favorita. Faça do seu lar, né? Um lugar favorito, um lugar gostoso de se encontrar com Jesus. E deixe Jesus fazer da forma dele. Porque da forma dele, querida, eu vou te dizer que tudo funciona. Então, eu estou te aconselhando, porque a palavra de Deus, ela tem poder para transformar as nossas vidas. Ela transformou a minha vida, pode transformar a tua. Nós amamos Jesus tremendamente e queremos, né, que Ele seja o centro de todas as coisas. Eu quero abençoar você, não só com essa palavra, abençoar você com uma oração, dizendo a você, a sua família, a sua vida é alvo de Deus. E tudo Ele pode, e eu tenho certeza que através de uma palavra, a sua vida e a sua casa será uma casa favorita do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor Deus venha estar trabalhando no teu coração, no nosso coração, que o Senhor Deus venha fazer uma obra tremenda nas nossas vidas. Eu te agradeço, né, por você já nos assistir também e agradeço você por levar esse programa a outras pessoas, né? Eu tenho certeza que você pode ser um veículo de Deus, né, tremendamente usado nesse tempo. Te abençoo no nome de Jesus. Vamos então fechar os nossos olhos. Nós vamos orar ao Pai, né? Vamos orar ao Pai agora e pedir a Ele para fazer da nossa casa, da nossa vida, a casa favorita dele. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Agradecer, ó Deus, por um canal que foi separado, ó Deus, pela internet. Ó Deus, para levar a palavra de fé, de esperança, de alegria, de restauração. Crendo, ó Deus, que este é um novo tempo na vida do teu povo. Ó Deus, neste momento eu quero abençoar este meu Deus que me assiste pela internet.
Ó Deus, que o Senhor venha alegrar o coração dele, que o Senhor venha trazer regozijo, venha trazer paz. Ó Deus, e que o Senhor venha falar de maneira especial agora, restaurando, ó Deus, os valores que foram totalmente destruídos. Ó Deus, outros que foram perdidos. Senhor, eu oro para que a tua bênção, ela venha de maneira abundante. Que a tua bênção, ela venha, meu Deus, alcançar o coração aflito, alcançar este, meu Deus, que quando volta para a sua casa, ó Deus, ele não tem alegria, outras vezes nem quer voltar. Outros que estão em casa, ó Deus, faz dali, ó Deus, a sua casa uma prisão e não quer sair. Ó Deus, mas eu oro para que ainda no dia de hoje o Senhor entre, ó Deus, e cura o coração dos familiares. O Senhor entra e venha curar, e venha libertar. Meu Deus, venha trazer alegria, venha trazer paz. Meu Deus, torna este lar a sua casa, a casa favorita. Abençoa com sorte de bênção. Abençoa, meu Deus, resgata os desviados. Dê alegria aos filhos e restaura, meu Pai, a tua palavra no coração deste povo. Em nome de Jesus, eu oro e também te agradeço.